Bom dia a todos os irmãos. Bom dia, muita paz a todos os irmãos. Em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos a este encontro que Deus reservou para nós, para aprendermos da sua palavra, neste dia que temos este programa, este propósito do estudo bíblico, amém. Sinta-se também cumprimentado, amado irmão, que nos acompanha de casa, de longe, de perto, de fora ou ainda de dentro de Moçambique, seja alcançado pela paz e pela graça de Deus. Vou pedir que nos coloquemos de pé, de modo a reverenciar ao nosso Criador. Nos colocamos de pé para orar, para pedir pela presença de Deus. Estamos no programa de estudo bíblico, então precisamos da intervenção desse Deus para o sucesso desta aula, aleluia. Então, amado irmão, também, se puder levantar-se ou ainda curvar-se onde se encontra, poderá também juntar-se a nós nesta oração para agradecer e também pedir a presença de Deus e que Deus nos dê compreensão e entendimento da sua palavra. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te bendizemos por seres o Deus que o Senhor é. Te agradecemos por seres o nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que nos deu o fôlego da vida e tem feito a manutenção deste fôlego da vida, nos permitindo deitar e levantar, assim como o Senhor nos concedeu essa graça de levantar neste dia. Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença, para aprendermos da sua palavra, para ouvir alguma palavra nova, alguma instrução nova, alguma instrução edificadora e restauradora para a nossa vida. Como está escrito, toda a sua palavra é proveitosa para aquele que a ouve e a recebe com alegria e também com mansidão. Pai, pedimos que nos abra, nos conceda, Pai, o espírito de entendimento da sua palavra. Conceda-nos, Pai, sabedoria para compreendermos a sua palavra e que esta, Pai, nos impacte a ponto de sermos transformados e edificados pela sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, conceda-nos, Pai, a graça de interpretação e entendimento da sua palavra. Faça-nos crescer, Pai, à medida em que ouvimos o Senhor falar conosco. Faça-nos crescer, Pai, à medida em que ouvimos da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, tomamos esta oportunidade, Pai, para cancelar e repreender todo o espírito que se opõe à sua presença e manifestação do seu poder no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pai, obrigado pela graça, obrigado pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua presença. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que crê, diga amém. Aleluia. Podemos nos sentar na presença de Deus. Amém. Aleluia. Vamos tentar acelerar um pouco na medida em que o Espírito Santo nos permitir. Aleluia. Temos certeza de que há sede no meio de nós de ouvirmos a palavra de Deus. Há sede no meio de nós de sermos edificados e transformados pela palavra de Deus. Então, que a graça de Deus esteja sobre nós neste dia, nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus preparou para nós no dia de hoje como tema o sumário que diz: dê prioridade à vontade de Deus. Aleluia. Dê sempre
prioridade à vontade de Deus. O tema vem: dê prioridade à vontade de Deus. Mas eu, dando ênfase nas minhas anotações, quando meditava neste tema, coloquei: dê sempre prioridade à vontade de Deus. Aleluia. Amém. Se devemos dar prioridade à vontade de Deus, é porque nós, como criaturas, como filhos, como seres humanos, temos vontades próprias. Aleluia. Amém. Mas, no meio das nossas próprias vontades, temos que reservar a supremacia, a importância, a vontade do Criador. Aleluia. Amém. Aleluia. É como uma situação em que um pai, os nossos pais, né? Espero que não seja o seu caso, um pai que tem uma determinada formação ou está a seguir um determinado projeto, esforça-se em ter o seu filho a acompanhá-lo nesse projeto. Aleluia. Então, Deus também, como nosso Criador, como nosso Pai, Ele tem uma vontade a ser manifesta ou exercida na nossa vida. Aleluia. É aquilo que nós muitas vezes chamamos de propósito. Aleluia. Em toda a palavra, em toda a profecia, em toda a manifestação do Espírito Santo, em toda a manifestação do poder de Deus, há uma vontade de Deus que precisa de um coração aberto, um coração humilde, para deixar essa vontade de Deus se manifestar. Aleluia. Então, hoje, Deus colocou no meu coração este tema, ou este sumário que diz: dê prioridade à vontade de Deus, dê prioridade à vontade do Pai. Aleluia. Por quê? Porque em várias ocasiões da nossa vida, né, nós tomamos decisões próprias, aleluia, decisões movidas pela nossa própria vontade ou nossa sede em alcançar uma determinada coisa, um determinado objetivo, aleluia. Mas poucas vezes, antes de buscarmos ou unir ou colocar a nossa energia, concentrar a nossa energia para alcançar aquele objetivo ou aquela vontade, poucas vezes nós buscamos ouvir a opinião de Deus. Aleluia. Recentemente, ou outra vez, o nosso pai, o nosso pastor disse: nós jejuamos e até às vezes não dormimos, para sempre dizer: Deus, faça isto, Deus me dê isto, eu preciso disto, mas nunca procuramos Deus para ouvir ou compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida, ou ainda em relação a aquele pedido que nós apresentamos a Deus. Aleluia. Então, as nossas decisões são tomadas seguindo os nossos sentimentos próprios. Aleluia. Seguimos a nossa vontade própria. Aleluia. Então, mesmo em oração, nós poucas vezes oramos conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos nos curvar, vamos falar com Deus, enquanto já temos o padrão daquilo que vamos falar, já temos o padrão, um padrão direcionado pela sede daquilo que nós queremos e já arquitetamos na nossa mente, movidos por esta vontade própria ou este sentimento próprio. Aleluia. Aleluia. Então, nós
vamos orar e nesta oração não somos conduzidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Ou poucas vezes damos lugar ao Espírito Santo para que ele nos conduza na oração. Ou ainda, por mais que nós façamos as nossas petições, por mais que nós apresentemos as nossas vontades diante de Deus, não damos lugar à voz de Deus para compreender o que é que Deus, qual é a opinião de Deus em meio a essas petições ou em meio à nossa vontade. Aleluia. Aleluia. É por isso que a Bíblia deixa claro que pedimos, mas nós temos apresentado as nossas petições de forma errada. Aleluia. Não é porque não oramos, não é porque não temos fé, mas é porque esta petição que nós apresentamos não está alinhada à vontade de Deus. Aleluia. É porque estas petições, esta vontade que nós carregamos para a presença de Deus, se não é respondida de acordo com o que nós esperávamos, é porque em algum momento esta petição não está alinhada à vontade de Deus. Assim como ocorreu com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que foram diante de Jesus e disseram: Senhor, nós precisamos que nos conceda o que nós vamos te pedir. E Jesus, de forma aberta, disse: podem pedir, apresentem-me a vossa petição. Jesus colocou-se à disposição para ouvir a petição destes filhos de Zebedeu, porque ele tinha certeza de que podia conceder o que eles pediam. Podia Jesus responder à vontade dos filhos de Zebedeu. Mas para que ele respondesse àquela petição, esta petição devia estar alinhada à vontade do Pai. Aleluia. É por isso que logo que eles apresentaram o pedido, Jesus logo abanou a cabeça e disse: vocês não sabem o que estão a pedir. Vocês não compreendem a dimensão da resposta positiva se ela vier sobre vós. Aleluia. O que vocês estão a pedir não é para o vosso nível, não é para a vossa vida, não é para a vossa dimensão em termos de compreensão das coisas do Espírito. Aleluia. Amém. Então, no livro de Marcos 10, versículo 35, é onde ocorre esta situação dos filhos de Zebedeu, Tiago e João fazerem este pedido a Jesus. Aleluia. Eles disseram: Senhor, quando fores para a glória, quando fores lá para o paraíso, coloca-nos nos seus lados, um à direita e outro à esquerda. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus é que ia ficar no lado direito do Pai, então não tinha espaço para eles lá. Aleluia. Embora tenha lugar nos céus, na casa do Pai há muitas moradias, mas naquele lugar em especial não era para eles. Aleluia. Então, o pedido, a vontade deles não estava alinhada à vontade do Pai. Aleluia. Porque o filho é que devia estar à destra do Pai. Aleluia. Então, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago 4, versículo 3. Amado irmão que nos está a acompanhar de casa, deixe o seu comentário, coloque o seu like, compartilhe esse estudo, deixa o seu comentário colocando o que está compreendendo ou ainda a sua dúvida. Vamos responder à medida em que o Espírito Santo nos permitir
porque estamos aqui para nos edificarmos com a palavra de Deus. Aleluia. Tiago 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Aleluia. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque os pedidos que fazem são errados. Aleluia. As vontades que apresentam são vontades que não estão alinhadas à vontade do Pai. Aleluia. Os filhos de Zebedeu pediram, mas o pedido era um pedido errado. Aleluia. Então, esta vontade que eles tinham era uma vontade que não estava alinhada à vontade do Pai. Aleluia. Amém. Vamos abrir o livro de Romanos, a carta escrita por Paulo para a igreja de Roma. Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos capítulo 1, versículo 3, 13, não 3, diz assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Aleluia. Este é o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos romanos. Aleluia. Então, Paulo tinha uma sede, tinha uma vontade de ir visitar estes irmãos que congregavam nesta igreja de Roma. Aleluia. Então ele, escrevendo esta carta, deixa claro, anuncia para estes irmãos neste versículo 13: não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco. Aleluia. Paulo está a dizer que ele tem esta sede, tem esta vontade. Já havia proposto no coração dele, a ideia já estava madura no coração de Paulo de ir apresentar-se diante dos irmãos em Roma. Aleluia. Mas ele coloca um porém, logo que apresenta esta vontade, apresenta esta sede que ele tem de correr para Roma. Ele diz: até agora eu tenho sido impedido de ir até aí. Aleluia. A voz de Deus ainda não confirmou que eu vá até Roma. A voz de Deus ainda não confirmou que eu venha ter convosco. Aleluia. Lembremos-nos do que aconteceu com Jesus no livro de João capítulo 4, quando Jesus queria ir a Galileia, saindo de Jerusalém. A Bíblia diz que quando Jesus sai de Jerusalém para Galileia, no meio do caminho, ele diz para os discípulos: antes de chegarmos em Galileia, é necessário que a gente corra para Samaria. Por quê? Porque haviam almas que Deus precisava que fossem salvas em Samaria. Aleluia. É lá onde Jesus foi encontrar aquela mulher famosa, a mulher samaritana, que negou de dar de beber a Jesus. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ele queria ir alegrar ao povo em Roma.
Apóstolo Paulo queria estar com os seus irmãos romanos, mas Deus impedia ao apóstolo que ele fosse para lá. Por quê? Porque ele ainda tinha que pregar onde ele estava. Aleluia. Aleluia. Mesmo tendo esta vontade, tendo esta sede, era necessário que ele obedecesse à vontade de Deus. Era necessário que ele obedecesse à vontade do Pai. Aleluia. Então, ele acalmou os irmãos romanos, dizendo: não quero que ignorem. Por quê? Porque eles sabiam que o apóstolo tinha vontade de ir ter com eles. Aleluia. Então, nesta ocasião, ele estava a dizer: lembre-se de que eu não me esqueci de vós. Aleluia. Lembre-se de que a vontade ainda existe em mim, mas há uma vontade suprema, há uma vontade superior que eu devo obedecer, eu devo permanecer obedecendo esta voz. Eu devo permanecer onde eu estou. Mas assim que vier esta confirmação da parte de Deus, certamente virei ter convosco. Aleluia. No versículo 15, diz assim: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Aleluia. O apóstolo estava cheio, estava com o coração, com o espírito cheio, forte, cheio de mensagem para ir pregar em Roma. Aleluia. Mas antes de carregar esta mensagem que ele tinha para ensinar aos irmãos romanos, ele tinha que concluir a carreira onde ele se encontrava. Aleluia. Eu mesmo, apóstolo que uma vez escreveu dizendo: muitas portas me foram abertas. Aleluia. Amém. Há muitas oportunidades, há muitos lugares onde eu posso correr para ir ministrar, para ir ensinar a palavra, para ir pregar o Evangelho de Cristo. Mas me é necessário permanecer neste lugar, neste momento. Aleluia. Então, mesma situação acontecia aqui em relação aos irmãos romanos. Aleluia. Esta é uma das portas abertas para Paulo ir pregar o Evangelho. Mas Deus não havia permitido ainda, Deus não havia confirmado para que Paulo saísse para Roma, para ir pregar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Então, Paulo obedeceu, compreendeu que a vontade de Deus, naquele instante, não era dele ir para Roma. Aleluia. Jesus compreendeu que apesar dele ter esta vontade, ter proposto no coração que não, tenho que ir a Galileia. Ele compreendeu, no meio do caminho veio a voz de Deus dizendo: antes de chegar a Galileia é necessário que passe de Samaria. Aleluia. Ele desviou-se do itinerário próprio e foi atender o itinerário do Pai. Aleluia. Aleluia. Então, é necessário que a gente dê prioridade à vontade do Pai. Aleluia. Então, vamos só de passagem para o livro de Lucas. Lucas. Estamos quase no fim, como dissemos. Né? Como dissemos. Para dar um espaço aos comentários, né? Amado irmão. Lucas 22. Vamos ler a partir do versículo 41. Podíamos ler do 39, mas vamos ler de 41.
Diz Lucas capítulo 22, versículo 41. Vamos ler até o versículo 44. Diz: E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Este é o Filho de Deus. Este é Jesus, o Mestre dos Mestres. Aleluia. Em tudo, Jesus ensinou-nos. É por isso que Ele é Mestre dos Mestres. Aleluia. Então, nós vemos aqui que Jesus estava com os seus discípulos e Ele afastou-se dos discípulos nesta distância que a Bíblia refere. Diz que é uma distância de um tiro de pedra. Aleluia. Não sei se é o tiro de fisga ou lançada pela mão, mas há uma distância que permitiu estar distante dos discípulos para falar com o Pai. Aleluia. Aleluia. Então, a Bíblia diz: e pondo-se de joelhos, curvando-se diante do Pai, ele disse: Pai, se o Senhor quiser, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade. Aleluia. Não é porque se o Senhor não responder de acordo com o que eu espero, de acordo com o meu pedido, que a resposta seja positiva, nesse caso, que o cálice passe, eu não vou murmurejar, eu não vou deixar de ser seu filho, eu não vou deixar de te servir, não. Eu, como seu filho, eu estando aqui diante da sua presença orando e pedindo, gostaria que a minha vontade fosse levada em consideração. Mas no meio deste pedido, desta minha vontade, importa que se cumpra a sua vontade. Aleluia. Aleluia. Então, dê sempre prioridade à vontade de Deus. Aleluia. Em toda situação da vida, é necessário que nós procuremos compreender qual é a vontade de Deus. Não importa se estamos em meio a tribulações ou em meio à alegria. Não importa se estamos em tribulações ou em paz. Temos que procurar perceber ou perguntar qual é a vontade de Deus no meio desta situação que estamos a viver neste momento. Aleluia. Aleluia. Há alegria que vem para nos destruir. Há bênção que vem para nos colocar em repouso. Aleluia. Há luz que vem para nos colocar parados em estagnação. Aleluia. Nos colocar na zona de conforto. Aleluia. Então, neste momento, nesta ocasião em que Jesus vai ter com o Pai e pede para o Pai passar o cálice, é porque Jesus estava a passar um momento de dor. Aleluia. No outro livro, no livro de Marcos, a Bíblia diz que Jesus fala para os discípulos, quando Marcos narra esta situação. Ele diz que Jesus, quando fala com os discípulos, diz: a minha alma está amargurada, a minha alma está angustiada até a morte. Aleluia.
Ele estava em meio a uma dor, a uma tribulação. Aqui, o evangelista Lucas diz que Jesus chorou a ponto de no suor, o suor dele transformar-se no sangue. Aleluia. O suor transformou-se em sangue. Então, em meio àquela tribulação, Jesus foi ter com o Pai. Apresentou ao Pai esta petição, esta vontade. Meu Deus, meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Aleluia. Se quiseres, passe de mim este cálice. Aleluia. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Aleluia. Apareceu-lhe um anjo dos céus que o confortava. Não veio dizer que o cálice irá... Não veio dizer que não participaria do cálice. Só veio lhe dar forças. Aleluia. Só veio dizer não desista. Aleluia. Amém. O seu Pai é consigo. Aleluia. Deus é consigo. Aleluia. Amém. Não desista. Permaneça firme e fiel. Aleluia. Não precisa murmurar, não precisa se desviar, não precisa desistir, porque a resposta não é aquela que você esperava, não. É porque a resposta que vem é a manifestação da vontade do Pai, da vontade de Deus. Aleluia. Amém. Mesmo em meio à enfermidade, você quer que essa enfermidade passe porque você tomou comprimidos, por exemplo. Ou ainda quer que o pastor, o obreiro, imponha a mão sobre si. Aleluia. Mas a vontade de Deus não é que o servo, o homem de Deus, lhe impõe as mãos. A vontade de Deus talvez é que você se ajoelhe diante do altar e peça misericórdia de Deus sobre a sua vida, e Deus irá manifestar a unção de cura em sua vida. Aleluia. Então, a palavra poderá ser essa: curva-se e peça a Deus para te curar. Ora e peça a Deus para te curar. E você pensar que não, a resposta ainda não chegou porque o homem de Deus ainda não colocou a sua mão sobre a minha cabeça. Aleluia. Lembra do que aconteceu com aquele homem, aquele homem chefe do exército, Naamã. Naamã foi ter com o homem de Deus, com o profeta. E o profeta deu-lhe uma instrução: vai e mergulha por 7 vezes naquelas águas. A Bíblia diz que aquele homem, Naamã, saiu indignado, saiu a murmurejar. A intenção dele não era mergulhar naquelas águas, como a instrução foi lhe dada. A Bíblia diz que ele murmurejou e decidiu voltar para a terra dele, sem antes cumprir com a instrução. Aleluia. A Bíblia diz que ele disse: eu quando vim para cá, a minha expectativa era que
o profeta viesse ter comigo e parasse diante de mim e ele começasse a invocar o Deus dele e eu queria ver o poder de Deus dele sobre mim. Aleluia. Então, porque não foi assim, ele decidiu voltar para casa com a enfermidade dele. Ele decidiu voltar para casa com a lepra dele. Aleluia. Segunda de Samuel. Samuel, não. Segunda de Reis, capítulo 5. Então, quando o homem Naamã decide voltar para casa, a Bíblia diz que um dos seus servos que lhe acompanhou lá para Israel disse: imagina se ele te mandasse comprar alguma coisa, não teria comprado. Então, o que é descer para aquelas águas, mergulhar só 7 vezes? Não é? Então, é o que acontece conosco. Eu preciso que a mão do homem de Deus, a mão do profeta, a mão do apóstolo, a mão do obreiro, a mão do pastor, seja ela colocada sobre a minha cabeça. Só assim eu estarei certa de que a malária já passou de mim. Aleluia, aleluia. Então, Naamã também tomou esse posicionamento. Eu esperava que ele viesse ter comigo, mas ele não veio, mandou obreiro. Aleluia. Eu escrevi mensagem para ele, o pastor, mas ele não respondeu, mandou obreiro. Aleluia. Eu liguei para ele, mas ele não respondeu, mandou obreiro. Além disso, o obreiro nem orou por mim, ele só disse que eu devia orar. Aleluia. No culto de libertação, mandou obreiro. Aleluia. Mas essa é a instrução de Deus, é a vontade de Deus. Aleluia. A sua vontade é que o pastor venha te tocar. Mas a vontade de Deus é que você ore, para aprender a orar, para que mesmo na ausência do pastor, mesmo na ausência do obreiro, mesmo não estando na igreja, quando a tribulação vier à sua vida, você saiba como orar. Aleluia. Então a vontade de Deus é que você cresça. Aleluia. A vontade de Deus é que você ore. Aleluia, aleluia. Então, não é motivo para murmurar, não. É motivo para agradecer e procurar ouvir mais e compreender mais. Qual é a vontade de Deus em meio a esta situação que eu estou a passar agora? Aleluia. O que é que eu estou a passar agora? É enfermidade? É fome, estagnação? Qual é a vontade de Deus em meio àquela tribulação, em meio àquele problema? Aleluia. É enfermidade. Nós sabemos que a vontade de Deus em meio à enfermidade é que nós sejamos curados. Aleluia. Então, o que é necessário é esperar o momento oportuno para que a cura se manifeste. Aleluia. A cura, o milagre pode ser instantâneo, mas também pode levar tempo, assim como foi com aquela figueira que foi amaldiçoada por Jesus. Aleluia. A figueira foi amaldiçoada numa tarde, mas ela ficou seca no dia seguinte de manhã. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira e no dia seguinte, quando voltaram a passar por aquele caminho, é quando os discípulos, em especial Pedro, viu a figueira e correu para contar a Jesus: Senhor, aquela figueira que o Senhor repreendeu secou desde a raiz até as folhas. Aleluia. Imagine se fosse você enfermo. Imagine se fosse você esperando uma resposta de Deus. Depois da palavra ser declarada, seja curado, seja abençoado, seja liberto. Antes de você começar a sentir que já não sente a dor que sentia,
você vai dizer que ainda não foi curado. Aleluia. Mas a vontade de Deus já se manifestou, já está curado. A vontade de Deus já se manifestou, já está liberta. Aleluia. A vontade de Deus já se manifestou, já está abençoado. Aleluia. Então, nas tuas decisões, nas minhas decisões, nas nossas decisões, antes de tomá-las, antes de exigir que a nossa vontade seja ela cumprida, temos que buscar saber qual é a vontade de Deus. Aleluia. Então, quando falava de enfermidade, de doença, eu estava a dar um exemplo. Porque há situações óbvias que nós já sabemos que... Não, nessa situação aqui, está claro que a vontade de Deus é esta. Aleluia. Em relação à enfermidade, nós sabemos que a vontade de Deus é que nós sejamos curados. Aleluia. Não importa que tipo de doença, que tipo de enfermidade vem sobre nós. Aleluia. A vontade de Deus é que nós sejamos curados. É por isso que Jesus deu autoridade aos seus discípulos. Para quê? Para expulsar demônios e curar os enfermos. Aleluia. Se você está enfermo, a vontade de Deus é que você seja curado dessa enfermidade. É por isso que a autoridade nos foi dada. Aleluia. Se a sua situação é uma prisão satânica, uma prisão diabólica, a vontade de Deus é que você seja liberto. É que eu seja liberto. Aleluia. Então já sabemos que quando nós formos falar com Deus, quando nós formos orar diante de Deus, quando se trata de enfermidade, nós vamos exigir que esta enfermidade saia de nós. Por quê? Porque é a vontade de Deus que nós andemos com saúde. Aleluia. É por isso que João 10:10 diz: o diabo, Satanás, não vem senão para matar, roubar e destruir. A destruição não é de Deus. A morte não é da parte de Deus. Aleluia. Essa coisa de infelicidade, tristeza, dor, não é da parte de Deus. Aleluia. Deus te dá alegria e vem esse Satanás que vem para destruir e destrói a sua fonte de alegria. E você fica com o coração cheio de mágoa, ressentimento. Essas coisas não são da parte de Deus. Então, você tem autoridade para repreender essas coisas. Aleluia. Então, em relação a essas coisas, nós já sabemos qual é a vontade de Deus. Aleluia. Mas naquilo que nós não sabemos qual é a vontade de Deus, não é para forçarmos que se cumpra a nossa vontade. Podemos sim, temos esse direito de apresentar a nossa vontade a Deus. Mas temos que apresentar a nossa vontade diante de Deus e dar lugar para ouvir qual é a vontade de Deus, apesar de nós termos a nossa própria vontade. Aleluia. Temos que tomar este posicionamento de Jesus nesta oração. Se for possível, passe de mim este cálice. Se for possível, permita que eu seja promovido neste trabalho. Permita que eu seja mudado deste setor, mas que se cumpra a sua vontade. Aleluia. Você quer tanto aquela promoção, você quer tanto trabalhar naquela empresa, você quer tanto fazer parte daquela família, casar com aquele homem ou com aquela mulher. Apresenta essa tua vontade
diante de Deus. Aleluia. Mas não force a sua vontade. Ouça qual é a vontade de Deus em relação a essa situação. Aleluia. Aleluia. É porque eu sonhei, até o curso que eu fiz a olhar para aquela empresa. Tudo bem. Mas qual é a vontade de Deus em relação àquela empresa? Ou em relação à sua vontade de trabalhar naquela empresa? Aleluia. Eu quero muito aquele gabinete, aquele escritório, aquela promoção. Aleluia. Talvez lá, naquele gabinete, é onde está a sua cova da morte. Aleluia. Então, quer, sim Senhor, apresenta a Deus. Mas em meio a esta vontade, meu Deus, cumpra-se a sua vontade. Aleluia. Então, se a sua vontade estiver alinhada à vontade de Deus, você verá aquela porta a abrir-se. Aleluia. Você verá a sua promoção que tanto almejava a chegar. Aleluia. Você verá aquele homem a vir apresentar-se ou fazer isto mais aquilo que você tanto esperava. Aleluia. Você verá aquela moça, aquela mulher a responder aquela mensagem que não respondi. Aleluia. Então, você vai fazer aquelas coisas que queria fazer de anelamento e mais aquilo ali, depois casar. Aleluia. Aleluia. Mas, acima de tudo, cumpra-se a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Por mais que você force a sua vontade, pode forçar até você viver o fingimento de que está a viver a sua vontade, quando já está a viver a vontade do diabo, já está a viver a vontade de destruição. Aleluia. A pensar que está a viver a bênção, a pensar que está a viver a promoção, você estará a viver a destruição. Aleluia. Por quê? Porque forçou a sua vontade. Pulou a etapa, o momento em que devia ouvir a voz de Deus em relação à sua vontade. Aleluia. Aleluia. Paulo queria ir a Roma. Jesus queria ter partido de Jerusalém diretamente para Galiléia. Aleluia. Mas teve que passar por Samaria. Paulo teve que permanecer mais dias. Aleluia. Em Efésio. Por quê? Porque não era o tempo de ir a Roma. Aleluia. Aleluia. Então, chegamos praticamente ao momento em que podemos compartilhar o nosso comentário, o nosso entendimento, a nossa questão, né? A nossa contribuição para nos edificarmos. Afinal, este é o propósito deste estudo bíblico. Amém? Quem tiver alguma palavra para acrescentar, um subsídio para subsidiar este alimento, aleluia, mas um salve é bem-vindo, aleluia, amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Muita paz, irmãos, muita paz, igreja. Bom, queria aqui deixar um comentário daquilo que foi o meu entendimento sobre o tema que nos é trazido nesse estudo, dê prioridade à vontade de Deus. E também concordar com aquilo que foi a primeira revelação do Senhor, quando dizia que
naquilo que foi a anotação que fez quando estava a meditar, dizia desde sempre. Então, este sempre realmente, enquanto ia nos trazendo a palavra do estudo, eu fui buscar logo aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, todos sabemos a respeito dessa escritura, quando Jesus ensinava os discípulos a orar. O ensino da oração, Jesus frisou logo no início que é necessário que venha o reino de Deus para que se cumpra a vontade de Deus, naquele que clama, naquele que pede. É necessário que o reino venha e se faça, se cumpra a vontade de Deus. Enquanto ia lendo ainda mais na Bíblia, tentei ler outros livros, compreendi que quando Jesus instrui para que venha a sua vontade, em outras palavras, é a presença. Aí pude compreender que dificilmente, ou quase é impossível, com que se cumpra a vontade de Deus, ou nós não conseguiremos dar prioridade se não estivermos na presença de Deus. Nunca conseguiremos encarar como prioridade enquanto não estivermos na presença. Ainda que a gente ore, ainda que a gente clame, ainda que a gente julgue que está pedindo a Deus. Eu, como o irmão trazia também, livro de Tiago, se não me engano, capítulo 4, que não recebemos muitas vezes o que pedimos mal. Pedimos para que seja feita a nossa vontade, não a vontade de Deus. Então, o sinal é que sempre que pedimos para a nossa vontade, a presença de Deus não está lá. Porque a presença traduz-se na submissão. Onde há a presença de Deus, onde habita a presença de Deus, todos devem se prostrar, devem se submeter a Deus, para que se cumpra a vontade de Deus. Então, se nós não nos sujeitamos a Deus, se não nos submetemos à sua presença, dificilmente a sua vontade será feita na nossa vida. Então, pude conotar a vontade com a presença. É um sinal de que não estamos na presença, é um sinal de que não estamos a sujeitar-nos a Deus, não estamos a submeter-nos a Deus. Automaticamente a sua vontade não será feita na nossa vida. E fui também fazer uma ponte com o livro Primeira de Reis, capítulo 22. É uma narração longa, mas vou tentar trazer aqui algum trecho. Trata-se de um diálogo entre o rei Josafá e Acabe. O rei de Israel consultava Josafá se podia se unir a ele, para ele dominar uma certa terra, que se chama Ramote de Gileade. Acabe concordou. Isso vem no versículo 5. Acabe concordou, mas disse: é melhor que antes consultemos ao Senhor. Amém? Acabe concordou. Era a vontade do rei de Israel que Josafá se juntasse a ele para juntos irem lutar contra este povo, contra este reino. Mas Josafá, porque sempre se submeteu à vontade de Deus, à presença de Deus, ele julgou conveniente, julgou melhor, prioritário, não é? Josafá julgou prioritário consultar a Deus, acima daquilo que ele aceitou fazer parte desta guerra. E o rei de Israel, no versículo 6, convocou os seus profetas para que consultassem a Deus se poderiam mesmo ter aquela união para que fossem ao combate. Mas Josafá, porque se submetia sempre a Deus, não esteve confortável e voltou a insistir: haverá algum homem no vosso meio que sirva ao Senhor, que possa confirmar se realmente podemos unir esforços para juntos irmos à batalha? No versículo 8, o rei de Israel respondeu que existe sim. Diz assim, vou ler. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais de um homem que pode consultar ao Senhor para nós, mas eu o odeio. Amém? Eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito. Amém? Só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Milá. Então, no versículo 19, depois de chamarem a Micaías, os profetas insistiam em falar coisas boas. Quando deram a palavra a Micaías, este que o rei de Israel odiava, porque nunca falava nada de bom a respeito dele,
E se formos a recuar no versículo 18, o rei já não estava a gostar do que Micaías dizia. O versículo 18 diz assim: o rei de Israel disse a Jefté: não falei. Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Porque Micaías já estava a dizer aquilo que o Senhor estava a revelar a ele em relação a esta união, a esta luta que eles pretendiam travar. No versículo 19, Micaías prosseguiu, estou a ler, Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Viu o Senhor sentado em seu trono com todo o exército do céu ao redor, à direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará? No versículo 20. E o Senhor perguntou: quem enganará a carne para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e lhe disse: eu o enganarei. O espírito enganador aproximou-se do Senhor, nosso Deus. E estamos a ver que é Deus quem permitiu com que o espírito enganador fosse usar a boca dos profetas do rei de Israel. Versículo 22. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. 23. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então, essa escritura que parei mesmo por aqui, vem reforçar a ideia da comparação que pude ter na meditação de vida. Priorizar a vontade de Deus significa colocarmos à frente a presença de Deus. E sabermos que enquanto estamos na presença, seremos sempre submissos e nos sujeitarmos até a última instância à vontade de Deus e à palavra de Deus. Amém. Muito obrigado. Não sei se temos mais. Não te detenhas. Como disse Jesus, não me detenhas. Então, irmão, não te detenhas. Dê o seu comentário que compreendeu. Exponha a sua dúvida. Estamos todos aqui para nos ajudarmos. Amém? Quando o irmão falava e fazia esta comparação da vontade e da presença, imediatamente lembrei-me da pregação do João Batista, quando ele dizia: endireitai as vossas veredas. Em outras palavras, preparem os vossos corações. Em outras palavras, mais outras palavras, desistam da vossa vontade, porque é chegado a vós o reino dos céus. E essa foi a instrução que Jesus deu aos discípulos quando saíram para pregar 2 a 2. E ele disse: quando chegarem nas casas onde forem, nas aldeias onde forem, a primeira coisa que devem dizer, depois de saudar o povo, digam: chegado a vós o reino dos céus. Aleluia. É chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, a partir de agora, não devem mais viver como deste mundo. Não podem mais viver a vossa vontade, mas devem viver como verdadeiros cidadãos celestiais. Aleluia. Nesse momento, a prioridade é o reino dos céus, é a presença, é a vontade de Deus. Aleluia. Então, não havendo mais questões, não havendo questões, assim que é, não havendo mais comentários, mais contribuições, vamos encerrar o estudo de hoje. Quando o servo de Deus lia o livro de Reis, também lembrava de uma ocasião lá no livro de Atos. Não lembro o nome, tentei aqui lembrar-me,
o nome o capítulo, mas acho que é capítulo 4 ou 5, onde os sacerdotes começaram a perseguir aos discípulos depois da descida do Espírito Santo, depois do dia do Pentecostes, quando sucedeu aquele milagre da porta formosa, quando correram atrás dos discípulos. Certo homem disse: não precisamos combater esta obra aqui. Se for da vontade de Deus, certamente vai permanecer. Mas se for obra de homens, também terá o seu fim num futuro muito breve. Aleluia. Então, a vontade de Deus é sempre a melhor. Aleluia. Ninguém combate a vontade de Deus. Então, o homem foi feliz, disse: é melhor não nos metermos neste negócio aqui. Vamos dar tempo a eles. Se o que eles estão a pregar, o que eles estão a fazer é obra de Deus, vamos ver aqui mesmo. Aleluia. Aleluia. Então, não vamos ser juízes desta obra aqui. Que seja o tempo a julgar. Aleluia. Que seja o Espírito Santo a julgar. Amém. Vou ler o comentário da nossa irmã Manuela Domingues. A obreira Manuela diz: a nossa vontade não pode ser maior que a vontade de Deus. Quando pedimos que o Espírito Santo nos guie, é aceitarmos a vontade de Deus em nós. Aleluia. Aleluia. Até quem não está aqui presente fisicamente, deixou comentar. Mas pronto. Deus é filho. Então este é o comentário da nossa irmã. O silêncio não sabemos se é porque compreendemos ou porque estamos cheios de dúvidas que nem sabemos como expor a dúvida. Mas em tudo pedimos a Deus que nos conceda graça e entendimento do que aprendemos e que este ensinamento nos seja útil no nosso dia a dia e sempre. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para agradecer e pedir que o Espírito Santo nos impacte com esta palavra, com este ensinamento. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Louvamos, Pai, o seu nome por este ensinamento. Dizemos Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Dizemos Ebenezer, porque o Senhor confirmou que ouviu as nossas petições feitas no início, Pai, desta aula. O Senhor confirmou nos concedendo este ambiente de paz, este ambiente de alegria, este ambiente de ensinamento e aprendizado, meu Pai. Por isso dizemos obrigado, obrigado, obrigado em nome de Jesus. Pai, o nosso pedido nesta hora é que este ensinamento, esta palavra, meu Pai, nos impacte e ela seja sempre presente como um alarme quando nós quisermos nos desviar da sua presença. Que seja, meu Pai, um alarme quando nós quisermos forçar a nossa vontade. Seja um alarme para nos lembrarmos que a sua vontade, meu Pai, ela é eficaz. A sua vontade, meu Pai, ela é que é prioritária. Porque a sua vontade é para nos dar vida, é para nos dar força, é para nos guiar, é para nos fortalecer, é para nos tornar cada dia vitoriosos em Cristo Jesus Cristo, em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Pai, muito obrigado por este dia, obrigado por este ensinamento, obrigado, Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, meu Pai. Obrigado
pela alma e pela vida de todo aquele que nos ouve, todo aquele que nos acompanha, de perto ou de longe, de dentro ou de fora do país, meu Pai. Seja alcançado pela sua presença, pela sua alegria e pelo seu amor que transcende, meu Pai, o entendimento do homem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, pedimos que nos acompanhe quando nos separarmos, Pai, deste encontro, que a sua graça, a sua palavra permaneça em nós, em nome de Jesus. Haja luz, haja favor, haja graça, em nome de Jesus. Amado irmão, seja alcançado pela graça de Deus, seja vitorioso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Haja luz, haja paz e vida sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Shalom, desça hoje e sempre, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Aleluia.